Olá a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus para esta semana. Mas antes, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. E sempre fazendo aquele convite de sempre, que vocês já sabem, mas é sempre bom repetir, que é fazer-nos uma visita aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos estudando a Bíblia ali na igreja. E você, morando em Campo Grande, é mais fácil para fazermos uma visita. Porém, quem não mora aqui, mas passando por aqui ou estando aqui e quiser nos visitar também será bem-vindo. A nossa igreja tem culto no domingo, à noite, 18 horas é o horário de culto da igreja. Você está convidado para esse culto também. E na semana, na quarta-feira, às 19 horas. Então, esses são os nossos horários principais, das principais reuniões da igreja. Tem outras aí, mas essas aí são as principais. Você está convidada a vir estar conosco. Pois bem, prezados amigos e amigas, passaram-se as eleições. E agora, alguns estão tristes porque os seus indicados, seus preferidos, não foram eleitos. Outros estão aí regozijando porque os seus eleitos, os seus indicados, em quem votaram, foram eleitos. Então, é muito razoável e natural esses dois estados de alma, da tristeza, decepção por não ter conseguido eleger o seu preferido, e, por outro lado, também natural o regozijo e a alegria de quem conseguiu. Mas a eleição é assim, né? Por isso já tem o nome de eleição. Ele tem que eleger alguns do meio de todos, do meio daqueles que são do universo de pessoas concorrendo. É claro que não serão todos eleitos, mas eleito já indica uma eleição, já indica uma escolha. E assim que acontece. Então, eu quero propor hoje uma meditação aproveitando esse clima de eleição no Brasil para falar sobre uma eleição para sempre, uma eleição para sempre. Essa você vai fazer uma vez só. Você tem a oportunidade de fazer uma vez só. Que é aquela que Josué fez depois de já ter muitas experiências com Deus. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha para sempre. E assim devemos escolher um candidato, ou aliás, candidato não é a boa palavra, né? Mas é uma pessoa, porque Deus é pessoa, pessoa divina, pessoa espiritual, e aliás, Deus é a verdadeira pessoa. Pois bem, aqui no capítulo 24, Josué vai fazer uma escolha. E o capítulo 24 é o último capítulo do livro de Josué. Só tem 24 capítulos. E nesse capítulo 24,
ele faz a escolha dele, para ele e para a família. E é o que eu convido você também a fazer, a escolha que Josué fez, você fazer hoje. Principalmente se você está decepcionado aí com as eleições. Mas Deus não nos decepciona. Mas esta escolha vale para os dois lados. Para aquele que conseguiu ter o seu preferido eleito e aquele que não. Por quê? Porque essa escolha não é material. Esta escolha não é aqui do mundo, mas é uma escolha espiritual. Então, no capítulo 24, versículo 14 e 15, Josué faz este convite para o povo, esse desafio para o povo, e indica também a sua preferência. Diz aqui no capítulo 24, Josué, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Note bem esse detalhe. Temei, servi ao Senhor com sinceridade. Ora, isso é uma coisa muito importante para aquele que escolhe servir a Deus. Aquele que diz servir a Deus, ou que serve a Deus. Uma atitude necessária, importante, que é a sinceridade. A pessoa que serve a Deus tem que ser sincera. E sincera vem de uma palavra que dizem que a origem da palavra é sincera, né? Sincera. E aí Josué fala assim: deitai fora os deuses, a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué está falando ali com o povo de Israel, ele está fazendo um tipo de uma despedida, porque ele vai morrer. Aí, até o fim do capítulo, ele é contada a morte dele, que certamente não foi ele que escreveu. E, aliás, isso era muito comum, que havia os escribas que escreviam para as pessoas, para aqueles que eram de autoridade, né? Que possuíam autoridade sobre eles. Eles faziam as narrações, eles eram os escribas. E certamente Josué tinha escriba e que vai narrar a sua morte ali no final do capítulo. Mas aqui não, aqui é Josué mesmo que está falando e convidando o povo, fazendo uma exortação para a sinceridade, e ele faz um convite para que eles fizessem uma escolha. O que é uma escolha? É uma eleição, é ou não é? Eleição é escolha. E aí Josué convida o povo para fazer uma eleição entre Deus e os ídolos. Ele fala que os pais dos hebreus, isso veio lá do tempo de Abraão, eles serviam deuses estranhos. Além do rio, era na Mesopotâmia, que ele fala aqui. Era a Mesopotâmia, o Ur dos Caldeus, enfim, era a Mesopotâmia, e de lá que vieram, que veio Abraão, né, com a sua família, e aqui Josué está chamando de vossos pais. Serviram da além do rio, que é o rio Eufrates, na Mesopotâmia, e aí ele lembra que também no Egito, lá no Egito, eles também foram idólatras. Não todos, é claro, mas certamente uma parte. E aí Josué conclama e diz: servir ao Senhor, para fazer uma escolha entre Deus e os ídolos. E note bem que Josué está falando que isso é para ser feito com sinceridade. É válido para nós hoje também. Quem quer servir a Deus tem que vir
Quem quer escolher a Deus tem que fazer uma escolha com sinceridade. E aí Josué vai falar da sua preferência, da sua escolha, da sua eleição. Qual é a sua escolha? Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei a quem a vez de servir. Ele está falando, faz aí escolha, faz a eleição aí. Se você quer servir a Deus ou não. Ou os ídolos. Os deuses que serviram vossos pais. Ele volta a falar sobre essa questão da história da idolatria no povo de Israel. Certamente que houve. E que estavam além do rio, que era lá o rio Eufrates, na Mesopotâmia. E aos deuses, isso aqui só fazendo aqui um parênteses, quando você lê a história de Isaac, né, de Jacó, Jacó foi para a terra lá da Mesopotâmia, do seu tio, onde estava o irmão da mãe dele, foi lá para casar com uma parente, com uma prima dele. E quando eles vieram, quando Jacó veio, ela tinha deuses e ídolos ali daquele lugar. E a Raquel trouxe esse ídolo, e aí deu uma confusão, porque o pai dela veio atrás e achou o ídolo e tudo mais. Então, era uma história conhecida. Que eles serviram deuses estranhos. Só que Josué está fazendo um convite, está aí fazendo um desafio com eles para deixar a idolatria e servir ao único Deus. E ele fala os deuses dos amorreus, aí já é na viagem para a terra de Canaã, em cuja terra habitais, ali, né, os amorreus habitaram naquela terra também, aí aonde que Josué faz a escolha, a eleição dele. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele votou, ele votava, ele escolhia para viver para sempre com o Senhor, ele e a sua casa. Por isso eu aqui estou dizendo, você deve escolher como Josué fez. Uma boa escolha. Escolher para servir ao Senhor. Uma boa escolha, uma escolha que vale a pena. E o povo então responde no versículo 16. E disse, longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. E lá no versículo 21 ainda diz assim, o povo, disse então o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Então o povo aqui de Israel, ali, aceitou o desafio, fez a escolha e elegeu-os para servir ao Senhor. Embora que a história vai mostrar que eles não foram tão fiéis assim ao Senhor, como acontece na vida de muito nessas histórias, né? De acontecer de a pessoa andar, fazer uma escolha e depois não ser fiel até o fim naquela escolha que ele fez. É possível isso? É possível. Acontecer isso? É possível. Mas eles fizeram a escolha. E é o que eu convido você hoje, depois dessas eleições, você fazer uma escolha permanente. Uma escolha permanente, que nunca mais precisa fazer outra eleição. Essa é a única. Escolher Deus. Escolher Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Crê nele como seu único Senhor. Faça uma escolha hoje em favor de Deus, em favor de Jesus Cristo, seu Filho, aceitando como o único e suficiente Salvador de sua alma. E viva para sempre. De que maneira, pastor? Pedindo que o Espírito Santo transforme na sua vida, a sua alma, em uma nova criatura, que a Bíblia chama de novo nascimento. Novo nascimento. E dizendo de outro jeito, também pode-se dizer regeneração. Paulo falava sobre a regeneração, também outros apóstolos falavam sobre a regeneração. Ser gerado de novo. É o novo nascimento que nós pregamos. E aí, meu irmão, meu amigo, minha amiga, se você fizer isso, aí você vai fazer uma escolha para sempre. Porque você vai ser uma nova criatura e não vai voltar atrás, como o povo de Israel muitas vezes voltava. Sabe por quê? Porque eles não tinham nascido de novo. No tempo deles não tinha o novo nascimento. Não tinha essa metamorfose espiritual. E eles ficavam do mesmo jeito e voltavam atrás. Mas o cristão não volta atrás porque ele nasce de novo. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, para efetuar em você o novo nascimento. E faça uma escolha em favor de Deus, para sempre, para toda a vida, para a eternidade. Essa é a escolha que eu convido você a fazer nesse dia. Que Deus abençoe você, a sua família, hoje e sempre. Amém.